Boa tarde, galerinha da 601 e 602. Vamos ao nosso gabarito comentado da nossa aula de interpretação textual. Vamos lá? Questão de número 1. Identifique quem narra a história. A resposta correta era a letra B, um narrador observador. Por quê? Porque ele conta a história, mas não participa dela. A letra A não poderia ser, porque ele conta a história e participa dela, que é o narrador personagem. O jovem escritor ou o menino, que seria o gato, também não poderia ser. Por quê? Porque seriam narradores personagens. E uma linda moça não poderia ser, porque ela nem aparece na história. Número 2. De acordo com o texto, o escritor tinha o hábito de passear em uma praia calma nas manhãs. Por quê? A resposta correta é a letra E. O escritor tinha o hábito de passear em uma praia porque buscava sua inspiração para continuar escrevendo seu livro. E nós podemos verificar isso na segunda linha do primeiro parágrafo, né? Busca da sua inspiração diária para continuar a escrever o seu livro. O primeiro não poderia ser porque fala de uma praça e da busca da imaginação para continuar escrevendo ou lendo. Duas coisas, né? Era só escrevendo. A letra B não poderia ser porque fala, né, que ele buscava inspiração para continuar lendo. O certo era escrevendo, né? No caso, o que está errado aí é somente lendo. A letra C não pode ser porque fala sobre ele buscar inspiração somente nas pessoas. Ele estava numa praia, gente, e essa praia estava basicamente deserta. Letra D. O leitor tinha o hábito de passear em uma praia porque buscava solução para continuar escrevendo. Gente, ele não buscava solução, ele buscava inspiração, ou seja, ele buscava coisas que o fizesse, né, analisar e querer escrever mais e mais. Mas não era uma solução, é inspiração. Elementos, né, que o façam ter mais vontade de escrever. Número 3. Segundo o texto, certo dia, o escritor observou um acontecimento novo em um de seus passeios pela praia. Conte-o. Né? O escritor avistou um gato que corria entre a água e a areia seca. Quando se aproximou, observou que o gato estava levando as estrelas do mar que encontrava na areia de volta ao mar. Ele estava salvando as estrelas do mar que poderiam morrer na praia por causa do sol forte. Ou seja, gente, na verdade, vocês poderiam colocar com as palavrinhas de vocês, né? O escritor avistou um gato que levava, né, as estrelas do mar da areia seca para a água, pois elas estavam morrendo, né, devido ao sol forte. Ou seja, ele estava tentando salvar as estrelas do mar. E aí, gente, para responder essa número 4, nós temos que ler a número 3, né? Nós temos de analisar a resposta da número 3. Diante do acontecimento, o castor escritor mostrou-se. Gente, ele não ficou nostálgico, né? Porque ele não teve nenhuma lembrança ou alguma tristeza, né? Lembrança junto com uma tristeza, ou seja, uma memória do passado que o trouxe assim, uma lembrança com um certo ar triste, né? Ele também não ficou alegre, ele não ficou esperançoso e nem feliz. Ele ficou pessimista, porque ele viu um único gato levar várias estrelas. Só que havia milhões de estrelas a serem levadas para o mar. E o gato não conseguiria sozinho. Questão de número 5. De acordo com o texto, qual foi a atitude do menino gato diante do argumento utilizado pelo escritor? Né? O escritor falou para ele de que adiantaria, né, ele fazer isso se ele não conseguiria salvar as milhões de estrelas existentes nas praias, né? Aí ele falou o seguinte, gente, vamos lá voltar ao texto, ó. Nessa parte aqui, ó, contando de baixo para cima, tá? Quinta linha, perdoe-me. Para esta estrela do mar, eu já fiz a diferença. Ou seja, né, o gato se agarrou, né? Pegou mais uma estrela do mar, devolveu ao mar e disse que para aquela estrela ele havia feito a diferença. Ou seja, né, gente, o fato dele continuar tentando, não desistir, isso mostra que ele queria realmente fazer a diferença, que não importava se seriam todas, mas que ele fazia a sua parte. Número 6.
qual o ensinamento, ou seja, a moral dessa fábula, né? Letra A, resposta certa. Sempre podemos fazer a diferença para algo ou alguém. Ou seja, né? Sempre podemos mudar a vida de algo ou alguém. Então, assim, é muito importante nós tentarmos fazer a diferença na vida das pessoas. Mesmo que essa diferença seja mínima, como uma estrela do mar sendo levada da areia ao mar, como o menino fez. Que cada um deve se meter na sua vida e fazer o que acha melhor? Gente, né? Agressivo isso, né? Desnecessário. Pelo contrário, na verdade as pessoas devem sim tomar conta das suas vidas. Mas não custa nada nós nos ajudarmos. Afinal de contas, ajudar o outro é sempre uma boa escolha. Letra C. Que não existe mais empatia entre as pessoas. Gente, essa também não poderia ser. Porque ao final, o escritor ele foi empático. Ele inclusive não consegue dormir e volta no dia seguinte para ajudar o menino. Gato, menino gato, tá, gente? Letra D. Que cada um tem um jeito de pensar e não devemos nos importar com os outros. Gente, realmente, cada um tem um jeito de pensar, mas nós devemos sim nos importar com o próximo. Afinal, nós somos irmãos. Nunca devemos mudar de opinião. O escritor mostrou que ele mudou de opinião. E, na verdade, ele acabou ajudando o menino, o gato, a fazer tudo aquilo que ele queria. Ele não conseguiria realmente salvar todas as estrelas, mas salvar algumas e fazer a diferença para elas. Aí no texto 2, nós temos a princesa e a ervilha. Então vamos lá. Número 7. O assunto dessa história, perdoe-me, eu ia falar moral. O assunto dessa história é como uma rainha descobriu uma princesa de verdade. Ou seja, gente, não poderia ser a letra A, porque ninguém estava organizando o casamento ainda. Como fazer uma cama de uma princesa não seria com 20 colchões, né? E a gente tem aqui no texto falando sobre isso, dos 20 colchões que foram utilizados, né? Uma família real e seu castelo? Também não. O assunto era como descobrir uma princesa de verdade, e a rainha conseguiu fazer isso. Número 8. A rainha soube que a moça era uma princesa de verdade porque ela afirmou, letra B, que a ervilha deixou seu corpo com manchas, né? Ela disse que a ervilha a incomodou e não a deixou dormir durante a noite. Inclusive, deixou manchas roxas em seu corpo. A letra A não poderia ser. Por quê? Conseguiu subir nos 20 colchões e dormir. Realmente, ela subiu nos 20 colchões, mas isso não a faria uma princesa, né? Merecia uma cama de princesa? Bem, gente, se eles soubessem que ela era uma rainha legítima, real, né? Eles com certeza não teriam feito esse teste. Afirmou que era uma princesa. Bem, ela poderia ter afirmado e não ser. Logo, essa também não poderia ser a resposta. Número 9. Essa daí eu conversei com vocês anteriormente e eu tenho certeza que todos vocês acertaram. O gênero desse texto é contos de fadas. Por quê, gente? Nós temos seres humanos, né, agindo como personagens. Embora seja um pouquinho parecido com a fábula, mas o certo é a letra C. Nós não temos animais agindo como seres humanos, como ocorreria numa fábula, né? Número 10. Qual é o tempo nesse texto? O tempo, gente, é um tempo passado. Nós não sabemos quando aconteceu, né? É o tempo do era uma vez. Então a resposta é tempo passado, porém indeterminado. O tempo do era uma vez. Questão de número 11. Qual o tipo de narrador? Gente, o narrador aí é o narrador o quê? Observador, pois ele conta a história, mas ele não participa dela. Número 12. Quais são os personagens desse conto? O príncipe, a princesa, o rei, a rainha e os empregados, né? Lembrando que a princesa é a protagonista. Os demais são os personagens secundários, eles ajudam a história a acontecer. O rei também poderia ser... O rei não, perdoe-me. O príncipe, ele também poderia ser o protagonista junto com a princesa no momento, gente, que ele também está procurando ela, né? Mas ela realmente ela tem uma ênfase maior, ou seja, ela acaba se tornando a principal. Qual a moral desse texto? As aparências enganam, ou não julguem uma pessoa pela sua aparência.
Porque, gente, quando a princesa chega lá, né, toda maltrapilha, porque ela tinha pego chuva e tudo mais, eles falaram assim: será que ela realmente é uma princesa? Então, assim, nós não devemos julgar as pessoas pelas aparências. Agora, se vocês acharam alguma outra moral, eu gostaria muito que vocês compartilhassem na hora do nosso tirar dúvidas, tá? Coloquem aí, podem colocar em áudio e fale assim: professor, eu acho que a moral poderia ser outra, poderia ser essa, e eu vou dizer se é possível ou não. Vamos compartilhar ideias? Um beijo no coração de vocês e até a próxima!